dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós trataremos dos princípios fundamentais do processo de execução, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos dar continuidade ao tema Princípios Fundamentais da Execução, parte 2, né? Lembrando que já postei um outro vídeo que eu falo do princípio do título executivo. Então vamos abordar agora o princípio do resultado, também conhecido como princípio da utilidade. Então, em vários dispositivos do novo código a gente vê a influência desse princípio. O princípio do resultado em síntese, ele preceitua que a execução seja voltada para o interesse do exequente. Em síntese, essa é a ideia do princípio do resultado. E nós vemos isso em vários pontos. Há exemplo aqui do artigo 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor e que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução, olha só, realiza-se a execução no interesse do exequente. Então, essa é a ideia do princípio do resultado. A execução é voltada para os interesses do exequente. Tá? Então, vejam ainda com relação ao princípio do resultado, o artigo 836. Não se levará a efeito penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas. Então, isso não interessa ao exequente. Então, não se deve lavrar, não se deve levar a cabo uma penhora que não interessa aos interesses do exequente. Isso ainda por influência do princípio do resultado. Vejam o que dizem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Ariarte e Daniel Mitidiero nesta obra aqui. Muito boa, por sinal. Novo curso de processo civil, tutela de direitos mediante procedimento comum, né, o volume 2. Então, nessa obra eles tratam a respeito do processo, também tratam, né, dentre outros assuntos, do processo de execução. Então, nas páginas 711 e 712, eles dizem o seguinte: o princípio do resultado talvez simbolize a mais significativa diferença entre a relação processual de conhecimento e aquela executiva. Enquanto a primeira é pautada na isonomia, né, pela isonomia entre as partes, na execução transparece a predominância da posição processual do credor. Então, isso eu já tinha destacado anteriormente num vídeo introdutório em que eu pontuei algumas distinções entre o processo de conhecimento e o processo de execução. No vídeo anterior, que eu iniciei o tema Princípios, né, Fundamentais da Execução, ao falarmos do princípio do título executivo, isso também, de certo modo, fica evidenciado, porque esse tratamento diferenciado ao exequente, né, preceituado pelo princípio do resultado, ele só é justificado em razão da existência do título executivo. Então, é muito diferente a relação processual de conhecimento, onde o autor da ação busca o reconhecimento do seu direito. É muito diferente da fase executiva, porque, havendo execução, tem que haver título. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Não há execução sem título. Então, tendo o autor, né, o exequente, um título executivo, ele tem a prova da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. Daí esse tratamento diferenciado a ele. Daí o princípio do resultado. Né? Daí essa grande diferença entre a relação processual de conhecimento e a executiva, muito bem destacada na obra de Marinoni. Questão. Então, para desistir da execução, o exequente precisa do consentimento do executado? Porque nós sabemos que no processo de conhecimento, muitas vezes, há necessidade de anuência. O autor, a depender do momento processual em que ele queira desistir da ação, vai depender de anuência do réu. E no processo de execução, essa anuência é necessária? O que vocês acham, levando em consideração o princípio do resultado? Levando em consideração que a execução toda é voltada aos interesses do exequente. Então, é óbvio que não há necessidade. Não há necessidade de consentimento. Vejam o que diz o artigo 775 do novo Código de Processo Civil. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Então, não há necessidade de anuência do executado. Tá? Isso por conta do princípio do resultado. Ora, se a execução é voltada única e exclusivamente para os interesses do exequente, se ele quiser desistir, ele não precisa da anuência do executado. Tá? Outra diferença importante relacionada ao processo de conhecimento. Ainda com relação ao princípio do resultado, artigo 818. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado.
ou perdas e danos, e que se converterá em indenização. Isso é o que a doutrina chama de transformação. A obrigação de fazer, o executado não fez, então veja, o processo de execução é voltado para os interesses do exequente. Ele pode arrumar quem faça, claro que aqui a mão de obra, né, no caso tem que ser fungível, se for infungível isso não vai ser possível, mas sendo possível ele pode efetuar a transformação. E aí aquela execução que a princípio era para fazer, né, uma obrigação de fazer algo, passa a ser uma execução por quantia certa. Porque aquela obrigação é cumprida por outrem e convertida em indenização. Vai ter que ser feita às expensas do executado. Aí o valor dos perdas e danos será apurado à liquidação, seguindo essa execução para a cobrança de quantia certa. É a transformação. Isso somente por conta do princípio do resultado. O executado não cumprindo a sua obrigação de fazer, ela pode ser convolada em de pagar quantia, haja vista que vai ser a obrigação feita por outrem, não pelo executado. Então ele vai ter que arcar com essa despesa tida para ser cumprida uma obrigação que era dele. Princípio da menor onerosidade. Ele é visto como um limite ao princípio do resultado. Tá? Então vamos ver aqui o que diz o artigo 805 do novo Código de Processo Civil. Olha o que ele diz. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, quando por vários meios, se for só um, esqueça. Mas quando por vários meios puder o exequente promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado, eis a menor onerosidade. Não é porque também a execução é voltada para os interesses do exequente que ele vai poder tripudiar sobre a pessoa do executado. Isso não é permitido. O 847 deixa isso claro também. A possibilidade de o executado solicitar a substituição do bem penhorado. Agora lá, desde que comprove que ele será menos onerosa. E não trará prejuízo ao exequente. Isso também é importante, porque há de haver um ponto de equilíbrio entre os princípios do resultado e o princípio da menor onerosidade. Isso fica muito claro aqui, eu separei para vocês, duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Muito clara aqui, a decisão ainda está de acordo com o Código Revogado. Essa decisão é de 2016, de junho de 2016. Mas eles ainda mencionam aqui o Código de 73. Mas nesse aspecto não mudou, a ideia continua sendo a mesma. Vejam, depois vocês podem congelar, vou abrir um pouquinho mais aqui para ficar assim. Mas se vocês querendo, congelem, leiam com atenção, busquem no site esses critérios aqui, agravo de instrumento, aqui a numeração, vai lá no site, leiam o acórdão na íntegra, mas o que eu quero destacar para vocês é essa parte aqui, bens de difícil comercialização, recusa pelo credor, possibilidade, princípio da menor onerosidade que não serve de fundamento para a reforma da decisão, não comprovação do prejuízo que adviria da penhora do imóvel, penhora de máquinas em vez de construção de imóvel, que seria contrária à efetividade da execução e ao princípio de que esta se realiza no interesse do credor. Então tem que arrumar esse ponto de equilíbrio, não é porque o executado quer, por exemplo, aqui uma substituição de bem penhorado, que isso vai se fazer, não é bem assim. Tem que ver se dá para conciliar. É um modo menos gravoso? Ok, mas ele também atende a satisfação do credor, a satisfação do exequente, melhor dizendo, porque depois a gente vai falar de legitimidade, a gente vai ver que às vezes o exequente não é o credor, pelo menos não o original. Outra decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que também deixa clara essa situação. Depois vocês vejam com vagar, se quiserem entrem no site, busquem esse critério, vejam a decisão na íntegra. Tá? Olha o que diz aqui o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui, valor do imóvel penhorado que é suficiente para garantir o valor executado. Desnecessidade de penhora também sobre o trator. Olha, isso aqui é importantíssimo. Equilíbrio entre os princípios da menor onerosidade do devedor e da utilidade da execução para o credor. Então, claro, também, ora, se o valor do imóvel é suficiente, para que pegar o trator? Aí já seria um excesso. Então, isso aqui é importante, bem destacado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Há de ter um ponto de equilíbrio entre os princípios do resultado e o princípio da menor onerosidade. Princípio da responsabilidade patrimonial ou pessoal. Vejam o que diz o artigo 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais e regulamentos estabelecidos. Então veja que o patrimônio do executado pode responder pela obrigação não cumprida, mesmo sendo a obrigação de fazer, por exemplo. A gente já viu a transformação anteriormente, né? E pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. Vejam, bens presentes e futuros, conforme determina o artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em leis, porque tem bens que são impenhoráveis. Tá? Então, em síntese, essa é a ideia do princípio da responsabilidade patrimonial. O patrimônio do executado responde, né, pelo cumprimento de suas obrigações. Já que no Brasil, em regra, não é permitida a prisão civil por dívida, né, exceto na situação de ser cobrada a pensão alimentícia. Né? Por devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia, pode haver prisão civil. Depois eu vou fazer um vídeo específico a respeito desse procedimento. Princípio do contraditório. Vejam, muitos acham que no processo de execução, em razão de tudo que se falou até aqui, inclusive em outros vídeos, muitos pensam que não há contraditório no processo de execução. Há contraditório sim, mas como diz Marcos Vinícius Rios Gonçalves, esse contraditório ele é rarefeito, ou seja, muito distante do contraditório que nós temos no processo de conhecimento. Aliás, minto, quem diz isso não é Marcos Vinícius Rios Gonçalves, quem diz isso é Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Ariarte e Daniel Mitidiero, nessa obra, tá? Mais especificamente na página 716. Eles que usam essa expressão contraditório rarefeito. Então, assim, dizer que não há contraditório é um exagero, mas ele é bastante restrito. E, assim, muito distante aqui do que diz os artigos 9º e 10 do novo Código de Processo Civil. Aquilo é processo de conhecimento, não processo de execução. Então, em vários momentos, o juiz pode e deve tomar decisões de ofício, sem ouvir nenhuma das partes, como preceitua o 536, né, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento. Então, muitas vezes o juiz está autorizado a agir de ofício. Olha a questão do que tratada no 830. Ó. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto basta a garantir a execução. Então, nos 10 dias seguintes à efetivação do réu, o oficial procurará o executado 2 vezes em dias distintos, havendo suspeita de ocultação, etc. E tal. Então, medidas constritivas vão ser tomadas sem ouvir o réu. Sem ouvir. Então, são poucas as possibilidades que tem o executado, né, que não deixa de ser réu, enfim, mas se usa mais a expressão executado no processo de execução, para ele se manifestar dentro do processo de execução. É claro, se for cumprimento de sentença, ele pode impugnar. É uma forma dele se opor ao cumprimento de sentença. Se for uma execução em que não haja sincretismo, eu já falei isso em outro vídeo, né, uma execução fundada em título extrajudicial, né, que tenha que fazer uma petição inicial e você vai propor uma ação de execução, o executado pode se opor à execução através de embargos à execução, que tem natureza de ação. Né? Mas dentro do processo de execução ele tem poucas oportunidades de se manifestar, por isso que o contraditório é rarefeito. Exemplo dessas poucas oportunidades são a exceção de pré-executividade, que é algo que foi inventado, né, na prática forense. Né? A exceção de pré-executividade foi utilizada largamente por advogados e teve aceitação jurisprudencial, doutrinária. Então ela se aplica a situações em que se está alegando matéria que deveria ter sido reconhecida ex officio, ou seja, questões de ordem pública, sem dilação probatória, portanto. Então, essas questões podem ser suscitadas através de exceção de pré-executividade. Antigamente, ela era mais relevante, por exemplo, na época em que o executado precisava garantir o juízo para embargar, né? Isso antes de 2005, ele só poderia embargar a execução se tivesse nomeado algum bem à penhora. Então a exceção de pré-executividade era muito mais relevante nessa época, né? Como ainda é hoje em execução fiscal, mas nos procedimentos previstos no Código de Processo Civil ela perdeu bastante a sua relevância, porque hoje é possível haver embargos à execução mesmo sem penhora, né? É possível. E incidentes como o pedido de substituição do bem penhorado, que nós vimos ainda há pouco, no artigo 847, salvo engano meu. Isso, 847. Ó. Isso aqui é uma hipótese, né, que o executado ele pode
né, desses 10 dias contados da intimação da penhora, requerer a substituição. Então, não deixa de ser uma forma dele exercitar o contraditório, né, desde que ele comprove que é menos onerosa, que não vai haver prejuízo para o exequente, naquele equilíbrio que a gente já falou entre os princípios do resultado e da menor onerosidade. Mas, portanto, são poucas as hipóteses em que tem o executado de se manifestar dentro do processo de execução. Daí se dizer que o contraditório no processo de execução ele é rarefeito. Muito mais há de ser estudado e dito a respeito de princípios fundamentais. Há muitos outros princípios. Eu separei nesses 2 vídeos para vocês aqueles que eu reputo sejam os mais importantes. Tá? Espero que este vídeo seja útil para vocês. Lembro sempre, vocês precisam ler, pesquisar, se aprofundar. Isso aqui é só mais para tentar despertar o interesse de vocês pelo assunto. Por hoje é só e até a próxima.